Em menos de 3 minutos, eu vou te mostrar como você mesmo pode se trair ajudando pessoas que queiram dar golpes em você. É isso mesmo que você ouviu, é isso que eu tô falando. Aí depois disso, se você quiser continuar assistindo o vídeo para aprender a evitar tomar golpes, é uma escolha sua. Você é o comandante do exército. Ei, você, é com você mesmo que eu tô falando. O pelotão é formado por 50 soldados e esses 50 soldados respondem para 5 cabos que se reportam para 5 sargentos que são subordinados de um tenente que se reporta para um capitão, o comandante da companhia. E cada companhia é formada por 5 tenentes e o seu capitão responde para um major, o subcomandante do batalhão. Cada major é responsável por 5 capitães e ele responde para um tenente-coronel e esse tenente-coronel é o comandante do batalhão. Cada tenente-coronel é responsável por 5 majores e ele também se reporta para um coronel, que é o comandante da divisão. Qual é o nome da mãe do comandante do exército? E neste exato momento eu tenho certeza absoluta de que a maioria das pessoas que assistiu esse vídeo até agora acredita que não sabe a resposta dessa pergunta, mas estão redondamente enganados. Eu também sei que muitas das pessoas estão se perguntando quando foi que eu coloquei meu óculos. Eu também sei que muitas das pessoas sabiam, estavam com a resposta na ponta da língua, mas não conseguiam dar. Outras aderam naturalmente. E outras pessoas precisaram pensar um pouquinho mais, mas também conseguiram dar a resposta. E eu imagino que você deve estar se perguntando até agora o que aconteceu nesse rolê todo. E eu só posso te dizer que você é muito mais inteligente do que imagina. O seu cérebro é uma máquina de calcular, porém, ele também pode ser o seu pior inimigo. Para hackear ele, eu só preciso criar uma distração. Quando eu bati as palmas e comecei a te dar diversas informações, o seu cérebro entrou no modo lógico e começou a fazer diversos cálculos te distraindo, para que assim você não percebesse que antes das palmas eu te dei a única informação que era necessária para que você respondesse a pergunta. Eu acredito que houve um momento da sua vida em que você deve ter visto algum vídeo sobre esse assunto nas redes sociais, mas muito provavelmente passou batido porque você levou aquilo como uma brincadeira, um momento de divertimento, uma distração. Só que agora eu vou te contar um segredo que ninguém te conta. O golpista sabe muito bem como isso funciona, porque é assim que ele age em cima da sua distração. Todos os dias de manhã, um malandro e um otário saem das suas casas para ganhar a vida e quando os dois se encontram na rua dá negócio. Ser um otário não significa necessariamente que a pessoa tem alguma deficiência cognitiva, mas que ela se distrai muito mais facilmente. Já o malandro, ele quando sai de casa, ele já sai intencionado, então ele vai estar sempre procurando por essas pessoas que estão distraídas para que assim, com algum esforço, ele possa fazer com que elas entreguem a ele o seu dinheiro. Pessoal, nós estamos vivendo um momento muito delicado nas redes sociais. Muita gente já identificou a quantidade de pessoas que está aí vivendo uma jornada espiritual, que está procurando por uma melhora nos seus relacionamentos interpessoais, seja no trabalho, com a família, em casa. E essas pessoas com muito conhecimento, porque elas estudaram, elas sabem como fazer isso, não é simplesmente uma capacidade inata, um dom que elas têm. Não, muitas delas estudaram mesmo, elas sabem como agir, como brincar com a sua mente e fazer com que vocês entreguem dinheiro para elas. E se você é uma pessoa com um pouquinho mais de percepção, já deve ter se ligado que quando você abre as suas redes sociais e começa ali a rolar o feed, muito desse conteúdo aparece para você e isso não é por acaso. O algoritmo, ele sabe o que você está procurando, mesmo que nem você saiba. E agora eu vou te dar uma dica de ouro para que você não caia no golpe dessas pessoas mal intencionadas. Eu vou te mostrar como que elas agem e depois disso, se você ainda quiser consumir o conteúdo delas, é uma escolha sua, sem julgamentos. Eu entendo que muitas vezes a gente abre as redes sociais somente para se desconectar um pouco da realidade. Se você já está inscrito no canal, se você tem algum contato com o meu conteúdo, você sabe que eu falo sobre espiritualidade, sobre evolução e afins. Então vou aproveitar esse gancho para falar sobre uma coisa muito recorrente nas redes sociais. Se a gente olhar hoje no feed, não vai ser muito difícil se deparar com algum conteúdo de algum sensitivo, de algum vidente, de algum sacerdote vendendo curso,
fazendo previsões, falando sobre espiritualidade, mas por trás, por baixo dos panos, tentando vender alguma coisa para você. A evidência existe. Existem algumas pessoas que possuem um dom de enxergar o futuro, de enxergar alguma coisa relacionada com a sua vida ou com generalidades do mundo. Sim, com certeza, mas a gente precisa compreender que nós somos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, um pouquinho mais do que isso. E nem todo mundo tem essas capacidades. Não é algo que você vê a todo momento, em todo lugar. Acontece. Algumas pessoas não acreditam, outras sim, vai muito de cada ser humano. Mas se a gente observar muitas coisas que acontecem ao nosso redor, a gente vai ver que o mistério ele está presente em tudo. Se nós observarmos a história, nós vamos perceber que em diversas partes do mundo há relatos de pessoas que têm essas faculdades sensoriais, digamos assim, pessoas dotadas dessa capacidade de enxergar o mistério das coisas. Então não é algo isolado, algo que acontece só num lugar com uma certa cultura, com um determinado tipo de pessoa. É algo muito mais abrangente. E se a gente observar a história por trás disso tudo também, a gente vai perceber que a maioria dessas pessoas que são um pouco diferenciadas, para a gente não dizer especiais, elas têm algumas coisas em comum. A maioria delas são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que vivem de alguma forma uma certa retidão voltada para o universo, para algum princípio criador. Tem uma certa espiritualidade mais desenvolvida e de tal forma elas têm uma conexão muito maior com essa rede universal misteriosa que para muitos de nós é Deus. Todo golpista é um narcisista, ele não se contenta em dar golpes nas pessoas, ele tem que esfregar na cara delas que ele foi mais esperto do que elas. Por isso a dica que eu te dou é para que você observe nas suas redes sociais aquele vidente que você segue, aquele sensitivo que você segue, se ele vive uma vida mais recatada ou uma vida de ostentação. Se ele está demonstrando muito os frutos do seu trabalho, é bem provável que ele seja uma fraude. Todo golpista é um mentiroso contumaz, é uma pessoa que acredita nas próprias mentiras e menospreza a sua capacidade de detectá-las. Ah, Leandro, mas fulana fez trocentas previsões que deram certo. Então, alguém aparecer e fazer uma previsão hoje, outra daqui meses ou anos, e isso dá certo, eu acredito que até pode acontecer. Mas alguém vir todos os dias nas redes sociais fazendo uma previsão diferente já se torna algo um pouco mais complexo. Na minha visão, é alguém que está usando a matemática ao seu favor, está acertando por amostragem. Ela faz 355 mil previsões, uma vai dar certo, ela vai trazer e esfregar na sua cara e vai reforçar esse seu sentimento de credibilidade. Só que as outras previsões que ela errou, ela não vai mostrar para você, ela não vai falar nem sobre elas. Ou ela pode mascará-las, né? Pode recondicionar essas previsões para continuar tendo argumento para trazer para você, para trazer conteúdo. E os passos do golpista são sempre muito bem arquitetados. Algumas pessoas fazem isso com uma naturalidade tão grande que chega a ser bem difícil perceber. Mas vou te dar um toque aqui. Já reparou que muito vidente de internet faz um monte de previsão caótica, instaura um medo em você? Isso é intencional. Ao fazer isso, essas pessoas estão aumentando a sua ansiedade e, consequentemente, o seu desejo por um consumo de alguma coisa que você não precisa. É claro que antes de fazer isso, enquanto ele ainda está trabalhando o seu eventual cliente, o golpista vai te dar alguma coisa. Então, muitas vezes vai ser uma oração, uma reza, um banho, algo que você pode fazer para neutralizar algumas energias e influências negativas que ele previu que podem influenciar a sua vida. Depois disso, ele vai em algum momento te oferecer um curso, uma magia, algum subterfúgio, alguma coisa que ele possa fazer para você e
que você precise muito e que você precise pagar também o dinheiro que ele te pede. Seja muito ou pouco, ele vai pedir algum dinheiro para você. E para você que assistiu esse vídeo até agora, eu vou dar uma dica de ouro para não cair no golpe desses falsos profetas. Lembra que lá atrás eu falei para você que todo golpista é um narcisista? Esse tipo de pessoa não aceita ser questionada, não aceita que apontem os erros, as falhas naquilo que eles fazem, nas suas palavras, nas suas previsões. Então, se você observar o conteúdo das suas redes sociais, não vai ter haters lá naquilo que eles publicam. Se tiver, eles simplesmente não vão interagir e vão estar se rasgando de raiva por dentro, querendo rebater comentários, mas não vão fazer, porque se fizerem isso, estarão arriscando perder o seu engajamento nas redes sociais. Outros, aqueles que eu considero serem os piores, colocam de uma maneira bem explícita para você que não aceitam ser questionados. Eles vão falar em algum momento nos seus vídeos, nos seus stories, que quando aparece algum hater nas suas redes sociais, são bloqueados sumariamente, não tem nem oportunidade de questionarem, de apontar algum tipo de erro. E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ogan Leandro, criador do Farol Ancestral e do podcast Jack Aló, espaço onde nós podemos falar de espiritualidade de uma maneira simples e direta, sem enrolação. É claro que acabamos falando um pouquinho mais sobre o Candomblé, que é a minha religião, é do que eu entendo um pouco mais, mas isso também não nos impede de conversarmos sobre generalidades. Eu peço uma desculpa para você por ter brincado um pouco com a sua mente durante esse vídeo. Algumas pessoas devem ter percebido que em diversos momentos eu estava de óculos, em outros momentos eu estava sem óculos, como estou agora, mas principalmente em várias fases desse vídeo eu troquei de camiseta e muita gente não percebeu. Tudo isso foi feito intencionalmente, mas com o maior dos respeitos. Foi apenas para mostrar para você que a nossa mente é algo muito mais complexo do que se imagina. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Te vejo no próximo vídeo e um forte abraço, meu comandante do exército.